Começa agora o programa que vai mudar o seu cotidiano. Com Babalaô e Fadaió. Seu convidado, Eduardo Guarilha. Programa Cotidiano. Na Rádio IFA Brasil. Conectando você aos ancestrais. Rádio Brasil, conectando você aos ancestrais. São 21 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Até que enfim, começamos no horário correto. Eu sou Fadaió, estou junto com o Dr. Eduardo Guarilha mais uma vez do programa Cotidiano, essa segunda-feira, 3 de outubro de 2016. Hoje o tema escolhido pelo grupo do WhatsApp, da toda a família da Rádio IFA Brasil aqui, foi traição. Eu tinha colocado o tema pena de morte, e já vou deixar registrado aqui junto com o doutor, que vai ser o tema da semana que vem. Semana que vem não vai ter eleição nenhuma, tá? E vai ser pena de morte. Eu quero falar sobre esse tema, que eu acho bastante interessante. Já teve ouvinte falando que não dá certo no Brasil esse sistema, então dá pra gente discutir, já que também o doutor está estudando essa área agora. Sim, então sim. Eu vou bem no ponto da ferida do doutor agora. Tema polêmico. O pessoal fugiu dele hoje. Eu queria depois saber por que você quer esse tema. Tá, vários motivos. Mas o pessoal vai ficar sabendo mesmo semana que vem. Então estamos combinados. Semana que vem, pena de morte, a gente não escapa. Tá. Pena de morte vai longe, profundo o tema. Bom, muito obrigado, doutor, mais uma vez aqui. Estamos na radiofabrasil.com.br. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Twitter, nós estamos no YouTube. Tudo você colocar Rádio IFA Brasil, você vai nos achar. Eu não sei porque eu tomei água e comecei a tossir. Essa sua tosse te persegue. Tá muito frio aí? Ficou frio. Mas eu tava melhor da tosse, na verdade, doutor. Deu agora a tosse agora, eu não tava tossindo, não. É emoção. Eu tô com outro esquema aqui de perder peso, essas coisas. E eu vi que tomar água é melhor mesmo, é a melhor solução. Então aqui tá no WhatsApp da Rádio IFA Brasil, DDD 012 981510766, 012 981510766. A Rádio IFA Brasil também está na Play Store, tablets e os smartphones, os outros que não tem Android, vocês vão nos achar na TuneIn, ok? Obrigado, Luciano de São Paulo, está aqui ouvindo. Todo mundo coloca a orelha aqui no WhatsApp da rádio, né? Parece aquele orelhão de Itu, né? O Thiago tá presente aqui também. Minha Cláudia Madrinha ia escutar, não vai conseguir escutar. A Rose Lopes de vez em quando aparece. Aqui tá entrando também o Jorge Boaventura, que tá entrando pelo Skype da Rádio IFA Brasil. Quem mais? Ifaolá escolheu o tema traição. O Paulo também escolheu o tema traição, lá de Itanhaém. A Magda está digitando, com certeza está online aqui também presente, do Rio de Janeiro. O pessoal fica meio assim, fala meu nome. Então, Josélia, Rio de Janeiro também. Essa pessoa aqui de São Paulo, a Dadiacá, deve ser. Também de São Paulo. A minha esposa também está escutando aqui meio escutando, meio não escutando. Quem mais? Vai entrar mais gente aqui. Tem mais gente aqui no ar também. Tem o pessoal aqui no site. Deixa eu só dar uma olhada. Tem gente do Canadá também. Interessante. Caramba! Deve ser o Rock que está escutando a gente. Ô Rock, muito obrigado. Você deve ter conseguido agora pelo horário, né? Escutar a gente na Rádio IFA Brasil. Muito obrigado, Rock. Se não for o Rock, me desculpa que tem mais gente que fala comigo lá do Canadá. Até canadense mesmo, nativo, fala comigo. Então, muito obrigado. Então, aqui dentro da rádio, ninguém aqui, entra e sai. Então, doutor, o tema é discutível, porque a traição, você pode ver que a maioria das mulheres escolheram esse tema, né? Não foram os homens. Que curioso, não tinha percebido isso, não. Somente 2 homens escolheram, acho que, esse tema. Os homens se manifestam pouco no nosso grupo, pelo jeito. Porque mas só tem um pena de morte, o resto é tudo traição.
Os homens escolheram pena de morte, as mulheres escolheram traição. Tirando o Paulo, né? Mas as pessoas estão pensando no lado da traição do matrimônio, né? Do namoro, relacionamentos, né? Só que a gente pode falar de traição no modo amplo, né? Eu posso falar traição no modo do Ifá. Eu posso falar, por exemplo, para dar uma noção para o doutor, a traição de sacerdote com seguidor espiritual com sacerdote. Tem gente que é estranho eu falar seguidor, né? Mas é um nome mais, que eu posso dizer, mais utilizável, em vez de falar cliente, né? Em vez de falar somente homó, porque filho ao pé da letra não é assim que se traduz, né? O meu filho carnal é meu homó, é meu filho. A homó ifá já seria o homó que é o aprendiz. Que você pode ver, homó, não estamos falando de filho, nós estamos falando de aprendiz, né? Mas levando nessa ótica, existe... O doutor pode falar da traição homem e mulher, traição de pessoas, né? Seja do sexo oposto ou do mesmo sexo. A traição de não reconhecer o outro, ou a pessoa que gosta de trair. Pode falar de muita coisa, doutor. Doutor, o que você acha da ideia traição hoje? E por que as pessoas escolheram isso, doutor? Muito obrigado. Primeiro, boa noite a todos, né? Não dei boa noite, comecemos a conversar aqui. Mais um prazer poder estar com vocês mais aqui, um programa, uma noite, né? Segunda-feira. Eu achei bastante interessante o tema. O tema da pena de morte é super polêmico, não tem nem o que discutir, mas curioso, né? Os ouvintes sempre escolherem um tema que remete ao nosso cotidiano, de fato, das relações humanas, vamos falar assim, imediatas, né? Pode ver que sempre surge algo dessa coisa imediata, né? Teve uma outra vez que não era traição, o que era? Desentendimento familiar, e por aí vai, né? Não estou me recordando, vou até ver aqui na... intolerância, era esse que eu estava querendo lembrar. Perdão, falsas acusações. Sim. Quer dizer, tudo muito relacionado às relações humanas imediatas, né? Pena de morte também é relação humana, mas não é aqui, né? A pessoa que está do meu lado. Bom, para falar de traição, tema muito legal. Imaginei que as pessoas estivessem falando mais da questão homem e mulher, né, relacionamentos amorosos, vamos falar assim, afetivos, né? Pode ser homem, mulher. Se a gente falar de homem e mulher aqui, doutor, vai aparecer meio Igreja Universal do Reino de Deus lá, né? Naquele canal lá, né? Como é que chama aquele programa lá? Tem o casal lá que fala de casamento. Tem esse casal aí, é famoso, né? Não, eles dão várias dicas boas até. Eles não falam muito da igreja em si. Eles usam muito o conservadorismo, né? Mas eles não falam da igreja em si. É que toca lá na Record, enfim. Olha aqui, o pessoal se manifestando já. Eu gostaria que o pessoal mandasse mensagem de voz, não digitassem. Eu quero escutar a voz do público. A velha já está pondo o dedo lá dentro da ferida. Aqui não estou olhando o grupo do WhatsApp, né? Sim. O pessoal que não está acompanhando o grupo do WhatsApp. Mas imaginei que quando você propôs o tema traição, você queria dar um olhar mais abrangente, inclusive aí que você falou, né, dos seguidores, e queria elogiar aí a escolha da palavra. Acho que seguidores cabe bem, né, para o que você faz. Eu, na minha prática, uso clientes, não gosto da palavra pacientes. E acho que filho realmente não cabe. Eu concordo plenamente com você. São seguidores, são adultos, maiores, responsáveis, sabem o que fazem ou deveriam saber, né? E a sua responsabilidade não pode ser essa de um pai para com um filho, né? Você já tem 2 para criar. Exato. Né? Já te dão bastante trabalho. Acho que a pergunta que eu queria lançar a mão para começar a falar de traição, lógico que tem uma série de coisas que eu gostaria de falar, mas gostaria de perguntar o que é
traição? Uhum. O que é considerado traição? Lógico que tem o senso comum, né, que é o que remete às relações amorosas. Não, aquela pessoa está com aquela e uma delas sai com outra. Isso é uma traição. Será? O que é traição? Eu acho que a traição acaba dando mais a definição no quem é traído do que no traidor. E é a partir desse viés que eu acho que eu vou abordar o tema. Eu queria que os ouvintes, se pudessem, se manifestassem e dissessem o que é traição. E aí eu pergunto para você, Fadaió, o que é traição na sua visão ou na visão do IFA? Bom, é complicado dizer porque a partir do momento que a gente leva a palavra mentira ao pé da letra, as pessoas não sabem dividir a omissão da mentira, né? Nós podemos usar primeiro a palavra mentira porque, se for falar a realidade, né, por exemplo, da traição, o IFA ele condena a traição assim como se fosse um dos maiores tabus que tem no universo. Tem um verso em algum da BD que fala o seguinte: o traidor matou o traidor, o mentiroso matou o mentiroso. Consultou Ifá para a Mosokun Olé, que a Mosokun Olé eram os seguidores de Deus, tá? Que diz que o Olodumare está de olho nos mentirosos. Na verdade, o Odogun da BD ele fala da honestidade, integridade, né? E eu usando aqui os versos de Ogum da BD, que é o nome de um Odu, ele vai falar muito da mentira e da traição. Se acontecer o traidor e o mentiroso, se eles forem trabalhar junto, sem pensar no que há à frente, a responsabilidade dele aumenta no sentido dele saber se manusear a verdade. O que eu quero dizer é, se ele mente e se ele trai, é como tem a mancha as chamas do fogo dentro da gente. O mentiroso, o traidor, ele não aguenta, ele não segura mostrar que ele é bonzinho. Tá entendendo, doutor? A personalidade dele, ele não aguenta. A pessoa que convive com ele pelo menos uma semana, direto assim, vai conseguir perceber que ele tá dando mancada e tá mentindo, etc. Tem gente que não percebe. Eu já tive essa dificuldade de não perceber isso. Mas tem gente que percebe. E quando você, por exemplo, pega um oráculo e começa a ver que a pessoa está mentindo e tudo mais, o Ifá vai dizer para ele, seja sincero, fale a verdade. Aí vou lembrando do Odu, esses dias postaram aí o Saltito, que é o nome de um outro Odu que fala dizer a verdade, né? E se você e tem outra, né, doutor, que você pode me ajudar nisso, né? A pessoa ela consegue aí caiu agora a internet aqui. Aí, pessoal, a pessoa como é que faz? Pessoal, caiu a linha aqui, mas vamos dar continuidade, tá? Eu quero ver como é que faz para a pessoa ela saber separar a mentira e separar a verdade. É uma questão muito complicada, muito ruim, porque é um trabalho onde a gente vê que está na nossa frente, mas às vezes a gente quer ajudar o nosso amigo, a nossa companheira, de tentar mudar esse sistema, esse esquema da mentira, das inverdades. Então é uma situação onde a gente deve trabalhar muito. No IFA ele sempre vai pegar e falar, aconselhar que a pessoa não minta, que a pessoa diga a verdade, por mais que possa doer isso para alguém. Então é um sistema realmente que deve ser trabalhado.
Tô tentando restaurar aqui, tá, pessoal? Sobre coitadinho aí, mas não tenho ideia o que foi falado, né? Síndrome do coitadinho, doutor, eu coloquei. Sempre a culpa é do outro, de outra pessoa. A pessoa não tem uma autoconfiança, ela não sabe se expressar muito bem e todo mundo. Mas a expressão dela é meio não, bastante negativa. Todo lugar que ela vai, a pessoa me olha assim, a pessoa me olha assado, o que eu devo fazer? Eu acho que tem algum problema comigo. E na verdade ela está com problema mesmo de autoconfiança, etc. E tem os coitadinhos também, que tem essa síndrome de sempre fazer a mesma Merlin, que eu não vou usar outra palavra. Sim, sim. E falar que a culpa é do outro mesmo. Que na verdade é dele a culpa, mas ele quer transmitir sem a sinceridade, sem a transparência, ele quer transmitir para outrem. Então a culpa é sempre do outro, não é dele. Como é que o doutor veria isso? Principalmente a transparência. Ele acaba atraindo muita gente, e atraindo até ele mesmo. É isso que eu queria falar com o doutor falar. Quando a pessoa atrai ela mesmo. Que é a traição mais comum, né? Que na verdade eu acho que é a única traição válida, né? Que cabe dentro da pergunta que eu fiz, o que é traição, né? E talvez o conceito esteja muito mais em quem é traído do que em quem trai. Para completar o raciocínio, por quê, né? As relações, elas acabam tendo acordos, né? E muitas vezes implícitos. E a pessoa que está em busca, e aí pode ser de afeto, de carinho, de conhecimento, em busca, né? Eventualmente ela se propõe a estar numa relação que tem um acordo implícito, muitas vezes explícito. Uma relação amorosa é pressuposto, né, que haverá uma fidelidade, mas a pessoa está buscando coisas no mundo, e às vezes ela não se sente preenchida naquela relação ou naquela busca dela, né, com aquele indivíduo, com aquele conhecimento, com aquela cultura, enfim, e busca em outro lugar. Ou seja, está sempre uma questão da pessoa com a própria necessidade, com a própria falta. Isso gera um desencontro, né? Muitas vezes as relações, sejam elas quais forem, têm o pressuposto de que serão suficientes para preencher as necessidades do outro, todas as necessidades do outro, o que é uma grande loucura, né? Porque a maior parte das necessidades não vão ser preenchidas. E aí entra um pouco o que você está falando, a responsabilidade da pessoa sobre si mesma. Sim. Se a pessoa entra numa coisa de eu preciso preencher todas as minhas necessidades, ela está numa relação, seja qual for, uma relação comercial, uma relação política, uma relação amorosa, uma relação de aprendizado, e existem desencontros, são naturais. Acho que, como a Josélia falou, tem as pessoas canalhas ou, né, FDPs, que elas vão trair por uma sacanagem, mas a maior parte são pessoas que estão numa busca e elas entendem que aquela relação tem que preencher, ou tem que dar as verdades que ela acredita que serão dadas. E quando ela sente que não preenche, ou que não recebe o que gostaria de receber, vai procurar em outro lugar. E isso acaba configurando uma traição para quem foi deixado de lado, para quem foi excluído. Na verdade, a traição é isso, né? É a quebra de um pacto. Talvez coubesse mais falar em infidelidade. Um pacto que muitas vezes não é explícito, né? Quantas vezes eu já não ouvi pessoas falarem que se sentiram traídas, não porque foram traídas efetivamente assim, a pessoa foi lá e transou com outra pessoa, porque foram traídas no acordo da relação, porque a pessoa fez algo e não contou para o outro, se sentiram excluídas. Sim, né? Acho que esse é o ponto. E aí, para voltar para a questão da responsabilidade, que é como eu prefiro falar sobre o coitadinho, alguém que não se responsabiliza por si mesmo, alguém que não se apropria de si mesmo, das suas necessidades, das suas ações, e acaba
incluindo o outro na relação consigo mesmo, né? Não é um sincero, não é uma pessoa sincera, não é transparente. Ah, e você está falando sacana, na verdade. Porque eu estou falando da pessoa que é mais comum, né, no meu âmbito profissional, que é a pessoa que não se apropria das consequências das ações dela, não tem muito clara a relação causa e consequência. Ela não tem claro que ela faz uma coisa e, às vezes, aquela ação que ela está tendo, como a própria traição, por exemplo, né? E aí coloca no outro, acho que talvez tenha sido esse o link, né? Sim. Coloca no outro, não, eu te traí porque você não me deu o que eu queria. Sim, mas quem disse que tinha que dar, né? Você é adulto, eu até brinquei com isso agora aqui hoje ainda, né? Falando dos seguidores. Você é um adulto, você tem que ser responsável. Você escolheu estar comigo, você teria que saber que eu não vou preencher todas as suas necessidades, nem quero, nem é ideia. Né, e tem que ver como você lida com isso, e às vezes quando você vai buscar em outro lugar, aquilo corrompe a relação anterior e torna ela inviável, tem um preço, né, ou seja, a pessoa não se responsabiliza pelas próprias necessidades, em primeiro ponto, né, e pelas consequências da busca dela de preencher as próprias necessidades. Acho que eu teria esse olhar sobre essa questão. E aí tem as pessoas que são sacanas, e aí estamos falando de uma outra qualidade, de um outro jogo que eu espero que não seja a maioria, embora entenda que esteja aumentando no mundo, né, pelas coisas como estão, né, das pessoas quererem levar vantagem, quererem tudo para si, mas é uma outra dimensão mais funda como das diz necessidades. o carioca, esse é o esperto. Né? Esperto. Cada vez mais presente na nossa cultura, né? Acha que vai tomar frente, que ninguém vai perceber. É complicado isso aí. Não é? Doutor, eu acho bastante mais complicado a questão da transparência. O coitadinho, né, que eu estava falando, a síndrome do coitadinho, ele agrega vários fatores na vida e acaba se tornando uma pessoa não muito transparente. Porque ele não se torna nem depressivo, que eu estava tentando explicar anteriormente, que o doutor não escutou. Ele capta as coisas rapidamente, o coitadinho, né? O que tem síndrome do coitadinho. Só que ele não é muito transparente. Ele faz olha uma palavra bonita, doutor, autossabotagem. Sim, uma bem autossabotagem. Então... o coitadinho, as pessoas ficam, eu tenho dó dele, mas e esse coitadinho, o que essa pessoa fez? Esse é um vício, tem gente que tem vício disso, se sentir, eu tô numa vida assim, porque não tive muita oportunidade, não consigo Bolsa Família também, tá tudo errado. Mas esse cara conseguiu o Bolsa Família, mas ele fez alguma coisa de errado para perder o Bolsa Família, tá entendendo, doutor? Tem gente aqui que vem aqui e quer invadir as casas. Essas casas que tem perto da minha aqui, o doutor sabe como é que é. Sim. Aí o pessoal que vem invadiu. Porque a cidade, o governo da cidade não deu a oportunidade pra gente ter uma casa melhor pra morar. Mas você vai puxar a ficha dos coitadinhos, eles invadiram o terreno, pegaram as casas, aí ele foi, ganhou a casa do governo depois, aí você tem que pagar R$50 por mês, aí ele vai e vende a casa. Ele acha que está no direito depois de chegar, mas o governo dá oportunidade. Por quê? Porque ele já vendeu a casa, ele já teve a oportunidade. Mas ele quer a autossabotagem. E é a falta de transparência que eu acabei agora. Aí vem a insanidade, aí vem a loucura. E aí é uma pessoa que sempre vai viver disso. Vai ver como se fosse um MST. O pessoal é sem terra, né? Por que eles pegam a terra dos outros? A dinâmica aqui no Brasil, da nossa cultura, né? Acho que favorece muito esse tipo de jeito de estar no mundo, né? Sim. Como eu gosto de colocar.
Porque tem um paternalismo muito grande que se beneficia de puxar a responsabilidade para si, como eu estava falando, né? Isso existe dentro da religião também, né? O Babalaô, ou Babalorixá, que puxa para si a responsabilidade sobre seus filhos. Há um benefício disso, mas há um peso também. E aí é muito fácil responsabilizar o outro pelos seus erros. Mas espera aí, você não estava lá? Você achou que tudo bem isso? Como é que você se responsabiliza? E mais, né? Como você se responsabiliza pelas suas atitudes ou pelas suas não atitudes? Que é isso, né? O governo não me deu oportunidade, a pessoa não me deu oportunidade, então fui buscar em outro lugar. Eu fiz isso, eu passei o farol vermelho porque não sei o que lá, né? Aí vai para um monte de coisa. Mas espera aí, e o que você fez por você? Né? O que você não fez a gente sabe, você não pegou, não batalhou, não foi lá, comprou um terreno, não assentou tijolo, isso a gente sabe que você não fez, né? Mas e o que você fez? Né? Ou o que você deixou de fazer, que é a responsabilidade sobre si mesmo, né? Fica sempre no terceiro. Concordo, né? Tem as questões sociais que são difíceis, mas quantas pessoas não conseguem? E o quanto essa falta de responsabilização sobre si mesmo, que vem desde a época de que éramos uma colônia, né, 500 anos, não gera essa cultura que a gente vive hoje. É assistencialista, paternalista, do benefício, disso, né? O governante bom é aquele que dá as coisas, né? Não é aquele que ajuda a gente a conseguir por nós mesmos. Eu vou votar no cara porque ele falou que vai fazer isso, porque ele falou que vai tirar os radares da marginal ou aumentar o limite de velocidade, para dar um exemplo aqui de São Paulo, né? E aí São José deve ter tido mais 1 milhão deles também, né? Lógico. Mas é um pouco doutor, isso. Para né? te ajudar, eu tô vendo, aprendi, né, isso agora, aprendi cedo, que a traição atrai traição. Não tem jeito, doutor. Sim. Porque você vê, assim, o doutor conhece a minha história muito mais do que muitos ouvintes aqui, e eu posso dizer com certeza absoluta, 99,9%, porque eu expulsei tudo isso da minha vida, e a gente vê hoje, na casa do vizinho, exemplo, todo mundo junto. As pessoas juntas, as pessoas que gostam disso juntas, então uma coisa atrai a outra, então, assim... É uma coisa que eu, particularmente, brigo na minha vida totalmente. Me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Então, assim, eu sigo isso que minha mãe disse desde criancinha, eu sigo até hoje isso na minha vida. Então, eu vejo que a traição atrai traição. Eu acho Mal diga-se a Dilma, mas foi propósito do PMDB... do PT trazer o PMDB. Se ferraram, vocês não estudaram. Não sei quantas pessoas não foram aí é muito mais simples, né? Política, né? Político se mete com político e dá nisso. A política, infelizmente, é mais politicagem do que política. Sim. E, né, é aquela história eu não lembro se é do grilo e do escorpião, né? É algum bicho escorpião, né? O bicho quer atravessar e o escorpião fala: não, sobe aqui nas minhas costas, eu vou te dar uma carona. Não, mas você é um escorpião, você vai me picar, né? Não, vem aqui e tal, papapá. Daí o escorpião vai lá e puf, pica. Fala: pô, mas você me picou, você me traiu. Não, mas eu sou escorpião, ué. Você esperava o quê? Pois é. Pois é. Se você não sabia, né? Trouxa você que entrou na minha. Acho que tem um pouco esse viés, né? E por isso o semelhante atrai semelhante, que acho que é bem isso. Embora não leve um tempo para se conhecer, para ter esse entrosamento, essa clareza, exato. Eu acho que na medida que você tem essa postura que várias pessoas já te apontaram, e inclusive você já conversou várias vezes comigo, né, do seu jeito de lidar com as pessoas e com as situações, né, mostra mais uma maturidade. Eu faço assim e tal, e as pessoas que não conseguem captar isso vão buscar em outros lugares, que propõem outras relações que dá margem a outras nuances. Que eles estão procurando, né?
Isso. Eu dou oportunidade para as pessoas procurarem o que elas querem achar. Isso, exatamente, que eu acho uma postura bastante madura, bastante coerente. Ó, o que eu tenho para te dar é isso. Você vem aqui, que foi o que me chamou muita atenção no seu posicionamento desde o princípio, isso eu te falei, né? Você não tem uma outra coisa que puxa um outro conteúdo, uma desresponsabilização sobre si mesmo, se colocar na mão da outra pessoa, né, e seguir até de forma meio cega, né, o que o outro propõe, né, que leva ao paternalismo e à vitimização, né, são duas faces da mesma moeda. Acho que o que você propõe, olha, você cuida de você e eu posso te ajudar a cuidar de você, mas quem cuida de você é você. Que faz parte do seu trabalho também, né? Você está sendo apenas um instrumento ali, né? Uma ferramenta para a pessoa poder se encontrar, né? Sim. Porque se a gente realmente, nessa área que nós estamos, entrar de fato na vida da pessoa, nós estamos ferrados, vamos esquecer a nossa vida mesmo. O pessoal acha que, por exemplo, Jesus era assim, ele tinha... você já vê pelas histórias, acho que ele achava que todo mundo tinha sido unido coitadinho, ele achava que vamos transformar essa água em vinho mesmo, que eu vou te ajudar e vou... Não funcionava assim não, viu? Não... A pessoa se vitimizar, né? Naquele tempo lá nas histórias não era assim não, era cada um por si, meu. Eu tô aqui e vou te dar minha palavra, se você quiser escutar, você escuta, se não quiser, tudo bem. Mas vem a questão também, doutor, que uma coisa que eu li e estou vendo muito em foco, é a questão da pessoa, principalmente a pessoa que quer mostrar que ela tem aquele conhecimento todo, e muita gente quando vê de fato e participa, realmente não tem. A pessoa também está fazendo uma autossabotagem, né, doutor? Porque, por exemplo, se eu falar que, olha, eu faço Obatalá, eu faço Oxum, eu sei Yemoô, eu sei tudo, tá, pessoal? Sei tudo. Pode perguntar pra mim, eu faço a iniciação, aí você vê lá, a pessoa não sabe nada. Entendeu? Isso é uma traição, né, doutor? Sim, com certeza. Com ela e a venda, né, de algo que não tem, né? E quem se sentir traído, né? E a pergunta é, mas espera aí, por que você se colocou nisso, né? Por que você se... É um pouco a história do escorpião de novo, né? Peraí, por que você se desprotegeu? Por que você não estava cuidando de você para ver? Lógico, num primeiro momento, a pessoa pode vender, né? Um peixe de 200 quilos, Sim. gostoso, carnudo, mas você fica lá um tempo, você percebe o que tem e o que não tem, né? Onde está você? Né? Onde está o seu ori? Né? E aí a gente vê as pessoas desorizadas, né? Vamos dizer assim, né? Com o ori, né? Perdido, querendo ter o ori do outro, né? Seguindo pelo ori do outro. Peraí, Exato. mas você não estava com você? E isso, em algum aspecto, guarda muita semelhança da forma que eu exerço, né, a profissão, que é um pouco isso, né? Eu sou um instrumento que é exatamente como você coloca os orixás também, e você se coloca, né, do que eu entendo também dessa forma, eu sou um instrumento para ajudar o outro na relação com ele mesmo, né, no meu caso, né, e posso, passível de questionamento a qualquer momento, e não tenho como me envolver na vida dele, né, isso para minha prática é muito mais claro, né, mas para a sua acho que fica um pouco mais nebuloso. Doutor, eu vou dar um exemplo de traição que eu não concordo. O doutor vai concordar comigo. Vamos ver, vamos lá. Você tá vendo na propaganda e você vê lá o Big Mac, né? Grande pra caramba, né? Recheado. Falando, esse Big Mac não vai caber no meu carro, né? Porque ele é muito grande, né? Aí você chega lá... Big Mac, né? Afinal. Você chega lá e compra, tem 2 dedos de carne com cebola e na televisão tem 5 dedos na sua mão juntos, né? Você vê, putz, cara, fui enganado, fui traído. Mas, pô, tem pessoa que acha que, já coloca na mente, que acha que, me desculpa, isso vai me ajudar, vai transferir toda a minha força para esse Big Mac e eu vou conseguir saciar todos os meus desejos. E na verdade você come o Big Mac, você tem que comer o segundo.
Mas aí você vê, putz, cara, eu vou ter que comer o segundo, vou ter que pagar 20, quase 30 conto de novo, meu. Aí você fica pensando, putz, Nossa, tá custando tudo isso daí? tá custando 30 conto ou mais até, que eu nem compro mais, porque eu fui traído, né? Fui traído pela minha barriga Agora você e pela tá minha falando mente. uma coisa que vai na essência do que a gente tá conversando, né? Engraçado. Como essa é uma traição lícita na nossa sociedade, né? A traição da mídia, da propaganda. A função da propaganda é exatamente isso. Não é enganar, né? Se falar os pessoal de propaganda vai querer bater na gente, mas é falar que a coisa vai preencher todas as suas necessidades. E, de novo, onde nasce a traição? Na necessidade das pessoas de serem preenchidas. Elas se auto-enganam. Elas sabem que não vai ser aquilo. Né? Como Veloster, não é Veloster, né? Essa foi a maior, né? Essa foi a maior, assim. Os caras tiveram até que recuar, porque foi feito, né? Essa deu problema para os caras. Mas esse é o papel da propaganda, né? Te enfeitiçar, acho que é a palavra boa, enfeitiçar. É isso. Te enfeitiçar de uma forma que você acredite que aquilo é perfeito, te iludir. E aí é uma traição sua de si próprio, são as suas necessidades de acreditar nisso, de achar que tem algo que preenche tudo, que vai te levar a consumir aquele produto. O risco de querer agradar a todos. Foi o que eu falei lá atrás. Eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, mas não sabe fazer nada. Isso não é muito diferente de homem e mulher e de tudo. Na minha profissão mesmo, às vezes as pessoas chegam, você consegue falar, não sei. Tive um caso assim que fez assim, ou não vai dar isso. Quantos clientes eu não perco, né, por causa disso? Pela sinceridade. Agora eu trabalho com a relação, né? Que tipo de relação eu vou propor? Se eu contar mentiras ou quiser me enfeitiçar os meus clientes, né? E mais, né? Trabalho com a relação entre eu e a pessoa e entre a pessoa e o mundo. Né, o que eu estou ajudando essa pessoa na relação dela com o mundo, né? Sim. Doutor, aqui tem a Josélia, ela falou aqui alguma coisa. Vamos ver aqui. Vamos ver. Boa noite, eu sou Josélia do Rio de Janeiro. Na verdade, em relação a essa síndrome, né, do coitadinho, eu nunca tinha ouvido falar. Na verdade, isso para mim é uma novidade, né? E assim, interessante, curioso, né? Essa nova conclusão de estudo, mas realmente eu nunca tinha ouvido falar. Agora, assim, eu acho que a vida hoje em dia está tão corrida, né? Que a gente não tem muito tempo para estar dentro desse perfil, pelo menos assim. Esse é o meu ponto de vista, mas realmente tem muitas pessoas que desfocam, né, dentro de um objetivo para estar dentro desse perfil, né, de síndrome do coitadinho, ou seja, sentindo pena de si mesmo, né, sempre se achando vítima. É isso. Chega nessa questão da... O que ela falou que eu não consegui ouvir? Ixi, você não conseguiu ouvir? Não consegui. Ela falou que ela nunca tinha ouvido falar da síndrome do coitadinho, que ela sente sempre a vítima de tudo, e ela achou interessante. Foi quase 1 minuto que ela falou. Eu vi que foi bastante, isso eu vi. Doutor, aqui tem uma relação que eu achei aqui na internet falando o seguinte, o risco de querer agradar a todos, que eu acabei de falar agora. Normalmente a pessoa, por exemplo, nós estamos falando aqui agora e eu acabei pegando na internet recentemente. Lembra aquele meu programa falando de sonhos? Sim. Lembra que quando começou a rádio, as pessoas querem dar pitacos no que a gente fala na rádio? Isso está continuando ainda. Então isso significa o risco de querer agradar os outros. A gente tem a nossa opinião formada, mas as pessoas vêm na parte da indiferença e eles querem dar um pitaco. E eles querem trazer um reconhecimento e aprovação para elas mesmas. Isso quer dizer, autoestima baixa. Ele não tem outra palavra para isso, doutor. Você pode me xingar depois aí, o doutor, falar mal. Mas o cara não tem
Esses caras não têm raciocínio lógico, eles não têm o que fazer mais. Tinha que ter uma autoestima melhor, né, doutor? Você não concorda comigo? Eu sei meio duro assim, mas é verdade, mano. Eu vou polir as suas palavras. Gostou? Eu concordo com você. Eu acho que. Por que eu falei que eu vou polir? Porque são pessoas que talvez não tenham tanta segurança no que elas pensam, no que elas acreditam ou dizem que acreditam. Como, né, você acabou de falar da gente. Lógico, tem um monte de coisa que eu não sei, que eu tenho dúvida, mudo minha visão o tempo todo, mas algumas coisas eu tenho clareza, né? E lógico, nós não estamos aqui para desagradar as pessoas, mas também não estamos aqui para falar apenas o que as pessoas querem ouvir. Colocar a mão na cabecinha, né? Não somos políticos, afinal, né? Não estamos nos elegendo a nada, não precisamos da aprovação das pessoas. A gente está aqui para falar a nossa opinião, da nossa visão de mundo, dentro da sua experiência, dos seus estudos, eu dentro da minha e dos meus estudos, para as pessoas que se afeiçoarem ao que a gente fala, ouvirem e mais. Daí você pode falar, não, mas vocês estão fechados, vocês não querem saber? Não, pelo contrário, a gente quer que as pessoas participem, perguntem, exponham suas opiniões para discutir, para construir conhecimento, né? E o conhecimento não é construído a partir do nada, é construído a partir do conhecimento que a gente tem, e aí a gente caminha mais, né? Com isso, algumas pessoas nós vamos agradar e outras vamos desagradar. Provavelmente vamos desagradar muito mais gente do que agradar, e faz parte. Os haters, chamado haters. É assim que né? A vida, é assim que funciona. Se uma pessoa agrada a todo mundo, algum problema tem. Se uma pessoa desagrada a todo mundo, também algum problema tem. O normal o saudável é agradar algumas pessoas e desagradar outras, e isso muda, né? Faz parte, tá tudo certo, né? Então, doutor, aqui tem o Thiago também, que ele falou aqui, que meu WhatsApp web estava desligado, mas eu vou colocar aqui o Thiago falando, mas eu vou colocar no microfone, que são 1 minuto e 36 segundos, doutor. Tá. Pera aí, vamos lá. Celular mais rápido do mundo, de 1980. Se existisse. Aquele seu época, né? Velhinho, eu sei qual que é esse. É o celular da paciência. Doutor, eu tenho. Você sabe que você acabou de falar que a gente não pode agradar a todos, né? Lá no meu IFA Brasil TV eu já tenho haters. Que bom! Pelo menos uns 2 ou 3 tem. Toda vez que meu vídeo sai, já saem 2 não curtidos lá. Eu acho isso o máximo, porque eles estão não curtindo, mas estão me ajudando também. Eles não sabem disso. Uhum. Eu falei do preço do ebó, entendeu, doutor? Aí deixou machucadinho as pessoas. Eu imaginei que fosse machucar. Eu não vi, mas só a chamada, o nome, né? Preço, valor do ebó, eu falei, nossa, esse vai abalar. E eu tive que estudar porque eu tive que perguntar para as pessoas que vendem, né? Vendem os búzios para saber quantos búzios tem 1 quilo de búzio. E são 825, 850 búzios, depende do tamanho do búzio. Que custa R$80. Custa R$80 em média. Aqui o Thiago, vamos ver aqui, deixa eu aumentar o volume aqui. Pronto, tá no último aqui, vamos lá. Boa noite a todos, Thiago de São Paulo aqui falando. Esse tema, como eu citei a ideia dele mais cedo, que havia me surgido algumas coisas em mente sobre o tema, não só traição entre pessoas, né, casais, na parte amorosa, porque quando se fala em traição é a primeira coisa que me vem em mente. Minha curiosidade referente à traição é dentro de Ifá, por exemplo, né? Por exemplo, eu vou até Baba Ifadaió, e lá eu faço algo em Ifá com ele, e o Baba Ifadaió me fala, Thiago, o Ifá diz que te dará o que você quer, né? Te trará a sua sorte, trará algo para você, uma boa notícia no trabalho, financeiramente, em família. Ok, vou aguardar. Só que Ifá pede que você faça isso, né? Tal sacrifício, tal atitude. Aí ok,
vou esperar e eu faço. Aí fala, vai lá, me traz, me mostra, me traz aquilo que eu espero, e no outro dia Babá e Fadaia fala, e aí Thiago, vamos fazer aquilo que Fá pediu? Eu falo, não quero saber mais, só queria mesmo o que eu esperava, né? Então meio que eu traí o acordo que eu fiz com o Ifá, traí a palavra que eu disse, e eu queria saber as consequências em frente a isso, e se isso é considerado traição, ou o Babá e Fadaia tem uma outra palavra para descrever o que eu disse. Axéu. Se eu entendi bem, o doutor pode me ajudar? Se ele está falando, por exemplo, se ele queria fazer uma consulta, tinha que fazer boa e não fez, é isso, doutor? Os... Na verdade, se for isso, ele está traindo ele mesmo. Não está traindo a minha pessoa. Quem que ele está traindo? Ele está traindo ele mesmo. É exatamente a resposta que eu ia dar. A maioria das vezes as pessoas estão traindo a elas mesmas, né? Dentro de um casal é um erro a pessoa que é traída falar, ele me traiu. Não tem nada a ver com o outro. A busca não tem nada a ver com o outro, sempre tem a ver com a própria pessoa. Tudo bem, ela foi desleal a um acordo da relação, mas em geral a pessoa está traindo a si própria. Como essa situação é clara. Sim. Né?